Nós vamos estudar agora os tipos de gráficos. Então, nós vamos começar falando da relação entre tabela e gráfico. Então, aqui, ó, eu peguei essa tabela lá do livro de vocês, da página 46, tá? Então, nós temos aqui a quantidade de vezes que cada seleção foi campeã. Então, Uruguai, Itália, Alemanha, Brasil, Inglaterra, Argentina, França e Espanha. Então, aqui nessa coluna aqui eu tenho os países. Nessa outra coluna aqui do lado à direita, eu tenho as quantidades de vezes que cada uma das seleções foram campeãs. Então, aqui, ó, eu tenho a transformação dessa tabela em gráfico. Então, olha só. Aqui em cima eu tenho o título do meu gráfico. Aqui eu tenho aqui, ó, a quantidade de copas vencidas, tá? Nesse eixo aqui vertical, eu tenho a quantidade de vezes que cada país foi campeão. Aqui no meu eixo horizontal, eu tenho os países. Então, olha só. O Uruguai não foi 2 vezes campeão? Então, ele tá lá no 2. A Itália, no 4. A Alemanha, Brasil. Então, olhando para o gráfico, eu consigo fazer toda essa leitura da tabela. Então, aqui eu posso perguntar, qual país aqui, desses países citados aqui, ó, qual foi ganhou mais copas? Então, olhando para o gráfico aqui, a gente já vê que é quem? O Brasil. Então, maior, né? Quem ganhou menos? Na verdade, está empatado aqui, ó, a Inglaterra e a Espanha com 1 copa cada um. Ó, a Argentina e a França também empatada, tá? Então, aqui nós temos uma visão geral do que está lá no gráfico. Na tabela, nós podemos fazer toda essa interpretação aqui, olhando para o gráfico. Um tipo de gráfico bastante usado é o gráfico de barras, tá? Esse exemplo aqui foi tirado lá do livro de vocês têm lá nas páginas 46 e 47, tá? Então, nesse gráfico, nós temos aqui, ó, são dados fictícios, tá? Nascimento do primeiro semestre de 2019. Então, olha só, aqui nesse eixo vertical, nós temos os números de nascimentos. E aqui no eixo horizontal, os meses. Então, olhando aqui, ó, para o gráfico, se eu perguntasse assim, qual é o mês que teve o maior número de nascimentos? Então, a gente consegue ver aqui que é o mês de abril. Perguntasse quais os meses que teve o menor número de nascimentos? Ó, o mês de fevereiro e o mês de maio, com 21 nascimentos, tá? E se eu perguntasse assim, ó, quantos nascimentos houve nessa cidade no primeiro semestre de 2019? O primeiro semestre é uma unidade de medida de tempo, é uma quantidade de 6 meses, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, se eu quero saber quantos nascimentos teve nesse primeiro semestre, eu vou ter que somar tudo. Janeiro, 23 nascimentos. Fevereiro, 21 nascimento. Março, 22 nascimento. Abril, 25 nascimentos. Maio, 21 nascimentos. E junho, ó, 24. Então, somando aqui, ó, os 6 meses, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 com 1, 4, 4 com 2, 6, 6 com 5, 11, 11 com 1, 12, 12 com 4, 16. Subi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 136. Então, houve o quê? 136 nascimentos nesse semestre, nessa cidade, né? Opa. 136 nascimentos
do primeiro semestre de 2019. Um outro tipo de gráfico é o gráfico pictórico. Então, nesse gráfico é usado figuras, desenhos para representar. Tá? Então, vocês podem encontrar isso aqui lá nas páginas 116 e 117. Esse exemplo aqui foi tirado lá do livro de vocês. Então, aqui eu tenho o título do gráfico, que é o quê? População de uma cidade. Aqui, no eixo vertical, nós temos os anos 1950, 70, 1990, 2100. E aqui, habitantes, tá? Lembrando que são dados fictícios, são dados, assim, inventados. Então, nós não estamos no ano de 2100, tá? Então, assim, só para um exemplo para vocês verem mesmo, tá bom? Então, a gente vê aqui, que essas quantidades aqui estão em milhões de habitantes. Então, no ano de 1950, nessa cidade tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 milhões de habitantes. Em 2100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 14 milhões, porque cada hominho desse vale 1 milhão, certo? Então, olha só, quantos habitantes a mais a cidade tinha em 1990 em relação ao total de 1950. Então, vamos lá ver. Em 1990, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tinha quantos? 12 milhões. Milhões, são 6 zeros. 2, 3, 4, 5, 6. E no ano de 1950, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 milhões. Então, vou colocar aqui o 7, lembrando aqui as unidades uma embaixo da outra. E vou fazer uma subtração, porque quando eu quero saber quanto que tem a mais, eu faço uma subtração. Então, peguei aqui o ano de 1990 e vou subtrair o quanto que tinha em 1950. Então, vai 0, 0, 0, 0, 0, 0. 7 para 12. 12 tira 7, 5. Então, a diferença é o quê? De 5 milhões de habitantes. Olha o que a gente vê aqui em 2100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que não é 14 milhões? Em 1950 não tinha 7 milhões? Então, a gente vê que no ano de 2100 houve o quê? O dobro, né? Dobrou a população dessa cidade. Então, esse é um tipo de gráfico também muito comum, muito usado. É o gráfico pictórico. Um outro tipo de gráfico de barras é o gráfico de barras duplas, o gráfico de dupla entrada. Então, vocês conseguem ver um pouquinho melhor isso lá nas páginas 166 e 167. E esse exemplo aqui, inclusive, foi tirado do livro de vocês. Então, aqui, nós temos um gráfico, olha o título do gráfico. Sempre é importante a gente ler e saber do que está falando esse gráfico. Ele fala da proporção em cargos de nível ministerial ou semelhante por sexo. Então, está considerando aqui homens e mulheres. A barrinha azul é os homens, a barrinha laranja são as mulheres. Então, aqui está relacionando alguns países e qual que é a proporção de cargos, né, que homens e mulheres exercem. São cargos do alto escalão do governo, como, por exemplo, ministérios, secretarias, tá? Então, aqui a gente tem, no eixo vertical, a proporção em porcentagem, tá? 10%, 20%, 30%, até os 100%. E aqui está comparando alguns países, são os países.
Islândia, Noruega, Nova Zelândia, Peru, Chile, Brasil. Então, o que a gente vê aqui, ó, aonde a diferença está mais gritante? No Brasil. Olha assim, a quantidade de homens que ocupam os cargos de nível ministerial é muito maior, chega a quase 100%, enquanto mulheres, ó, dá menos do que 10%, né? Então, entre os outros países, a diferença maior aqui está onde? No Brasil. Olha aqui a pergunta. Nos países apresentados, em qual a presença de homens tem a maior porcentagem? Então, a gente consegue enxergar aqui no gráfico, ó, que é no Brasil. Ó, nos outros países está quase que parecido, né? Ó, dos 6 países mostrados no gráfico, alguma presença de mulheres é maior. Deixa eu mudar aqui, deixa eu apagar esse S no gráfico. Alguma presença de mulheres é maior do que dos homens? Olha, em algum desses aqui, a barrinha laranja de mulheres foi maior que dos homens? Não, em nenhum país, né? Então, tem algum país que a presença de mulheres é maior? Desses 6 apresentados, não. Então, a gente consegue relacionar, né, duas entradas aqui nesse gráfico. Esse é o gráfico de barras duplas. E aqui nós temos um gráfico de segmentos, tá? O gráfico de segmentos está no livro didático, nas páginas 254 e 255. E aqui, ó, peguei do livro um modelinho de gráfico de segmentos. Aqui nós temos o título do gráfico, ó, Desmatamento na Amazônia Legal, de 2006 a 2016. Aqui no eixo horizontal temos os anos, ó, de 2006 a 2016. No eixo vertical, a área em quilômetros quadrados que foi desmatado. Então, por exemplo, aqui, ó, em 2006, a área de desmatamento era de 14.286 quilômetros quadrados, né? Ó, no ano de 2012, 4.571 quilômetros quadrados de desmatamento, né? Então, aqui a gente consegue ver, ó, aonde foi maior, aonde foi menor. A gente percebe assim, ó, que houve um decréscimo bem grande de 2008 até 2012, ó, nesses 4 anos foi o período que mais que decresceu, né, que diminuiu o desmatamento, né? Depois teve um leve aumento, foi aumentando de novo aqui, né? Ó, em qual período o desmatamento na Amazônia foi maior? Então, a gente consegue ver que o pontinho maior, ó, é o 14.286, foi em que período? Foi no ano de 2006. Então, nesse período, o desmatamento foi maior. E menor? Então, aqui a gente vê que o menor pontinho, ó, 4.571, e foi no ano de 2012. Então, a gente tem uma visão aqui do gráfico de segmentos.